Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, o primeiro desta sexta-feira. Sextou, torcedor, e é claro, um vídeo cheio de informações importantíssimas para você que é torcedor vascaíno. Iremos falar sobre o novo SFO do Vasco da Gama, para ser mais exato, o diretor financeiro da Vasco SAF. Foi confirmado ontem, um profissional muito renomado, que tem passagens aí por grandes empresas como a própria Apple, e vai chegar aí para ajudar a administrar as finanças da Vasco SAF para essa próxima temporada. Vamos falar também sobre Marlon Gomes, entrevista coletiva do Nenê, arbitragem confirmada para esse próximo jogo de domingo, e tem polêmica e muitas outras novidades neste Acorda Vascão, que olha só, tá cheio de informações importantes. Mas é claro, antes de começar, como eu sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a você, torcedor vascaíno que está chegando ao canal do Gigante Vasco pela primeira vez. Seja muito bem-vindo, este é o nosso canal, o canal do Gigante, o canal do torcedor vascaíno. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo já se inscreva para ajudar o nosso crescimento. A gente precisa demais da sua inscrição para chegar aos 68 mil inscritos. Falta bem pouco, então se inscreva. Deixe também aqui embaixo o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar na divulgação deste vídeo, e principalmente ative o seu sininho de notificação para que todos os nossos vídeos cheguem até você e você fique muito bem informado de tudo que acontece dentro do nosso Gigante da Colina. Tranquilo, rapaziada? Mas vamos lá, né? Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. Eu já quero iniciar trazendo notícia boa para a gente já começar muito bem esta sexta-feira, pois ontem foi confirmado quem será o novo SFO da Vasco SAF. Para ser mais exato, no caso mais detalhista, o novo gestor financeiro da Sociedade Anônima do Futebol Vasco da Gama. A página Papo na Colina, através do jornalista Juan Lima, fez essa grande operação e trouxe informações que o Vasco já tem escolhido alguns nomes, né, para serem aí as lideranças dessa nova administração, no caso do clube, e dessa vez ontem trouxe esta notícia, que o Lúcio Barbosa será o gestor financeiro da SAF do Gigante da Colina. Para quem não conhece ainda quem é este profissional, é realmente um profissional muito gabaritado, com uma carreira impressionante, bastante extensa, e a gente vai trazer alguns detalhes aqui até para que você também, torcedor vascaíno, conheça quem será o homem do dinheiro do Vasco nesta próxima temporada. Lá no ano de 2003 até 2009, ele foi o auditor sênior da empresa Deloitte & Touch. No ano de 2009, ele iniciou em uma nova carreira, assumiu como Manager of Global Conversation Service da KPMG, ou seja, foi ali praticamente, se é assim que eu posso falar, o gerente da conversação global, dos serviços de conversações globais da KPMG, uma empresa que inclusive ajudou o Vasco aí nesse processo de transformação em uma sociedade anônima do futebol. Mas isso aconteceu lá em 2009. A partir de 2011, ele saiu da KPMG e assumiu o cargo de diretor financeiro da General Electric, uma empresa também muito renomada, e agora no ano de 2015, há 7 anos atrás, ele iniciou a sua carreira na Apple, realmente uma das maiores empresas globais, se não a maior empresa do mundo. O Lúcio Barbosa assumiu o cargo de diretor financeiro do Brasil da Apple. Então, teve um cargo aí realmente muito renomado a partir do ano de 2015 e agora chega aí para assumir esse cargo importantíssimo dentro do Vasco e será o novo gestor financeiro da Vasco SAF. Olha só, um profissional altíssimo, de nível alto, gabaritado, que com toda certeza será muito importante para essas finanças do nosso clube. Parabenizar sim a 777, parabenizar eles porque tiveram a competência de ir ao mercado e trazer esse grande profissional. Já começa com aquele pé na porta, né, mostrando para que eles vieram ao Vasco da Gama e ficando claro que vão fazer, pelo menos fora de campo, o máximo possível para que dentro de campo o Vasco possa desenvolver um excelente trabalho. Então agora, se tratando de SAF, o Vasco tem o Luiz Melo como CEO, tem abaixo dele o Paulo Brax como diretor executivo e agora também tem o Lúcio Barbosa como novo gestor financeiro da Vasco da Gama SAF. Alguns outros profissionais com toda certeza serão contratados para também estar presente nessa administração do Gigante da Colina. E lembrando que também conta com Don Dressfield, que tem passagem por Manchester City,
e também o Johannes Sports, dois profissionais da própria 777 que irão ajudar o Vasco também neste processo de sociedade anônima do futebol. Os próximos passos, né, para a oficialização em definitivo da SAF. Agora, após ter o seu CNPJ aprovado na FERJ, agora o Vasco vai ter aí nos próximos dias o trabalho de ir até a CBF para também aprovar e registrar a Vasco da Gama SAF. Isso já está em um processo de transição e a expectativa é que nesses próximos dias, como aconteceu na FERJ e na CBF, também possa vir a ser oficializada a Vasco da Gama SAF. Então, informações importantes, é claro, como a gente sempre faz, trazendo aí para vocês, e deixa aí nos comentários se você acha que o Lúcio Barbosa será um profissional competente e é uma boa notícia para você, torcedor vascaíno. E agora falar sobre 3 crias das categorias de base do Vasco: Ryan, Caio Eduardo e Marlon Gomes. Primeiramente, falando sobre o Caio Eduardo. Para quem não conhece, o Caio Eduardo é um cria das categorias de base do nosso Gigante da Colina, mais conhecido como Buiú. Era o apelido dele durante todo o Sub-17, Sub-20 do Vasco da Gama. Ele foi, inclusive, o autor do gol realizado contra a equipe do Bahia na final da Copa do Brasil aqui no Rio de Janeiro, em São Januário. Um gol que, se eu não me engano, saiu no final do jogo e o Vasco acabou vencendo aquela partida por 3-2. Um jogador que sempre foi destaque, teve passagem por seleção brasileira, e o Vasco não conseguiu renovar a sua situação, o contrato com o atleta. Os empresários não quiseram a renovação contratual, ele saiu esse ano do Gigante da Colina de graça. O jovem chegou até mesmo a fechar com um grande clube do futebol croata, o Lokomotiv Zagreb, porém as informações que a gente teve nestas últimas horas é que ele acabou não assinando depois de ver que tudo que havia sido combinado entre o seu empresário e o Lokomotiv Zagreb não era aquilo que era o esperado. Então, com isso, ele optou por um time dos Emirados Árabes, o Shabab Al Ahly. Então, só trazendo as informações para vocês, o Caio Eduardo, é triste, né, falar sobre isso, mas o jogador que sempre foi destaque, uma promessa, uma joia, que com toda certeza, se permanecesse no Vasco, poderia ser utilizado nesse ano na equipe profissional, está fechando com o Shabab Al Ahly do futebol árabe e se excluindo, né, se escondendo aí do futebol brasileiro. É triste, é chato, um jogador com passagem pela seleção brasileira, sempre se destacando pela base, que não teve as suas oportunidades no Gigante da Colina, e não foi culpa da diretoria, só para esclarecer, culpa dos seus empresários que não quiseram renovar com o Vasco, quiseram grana. Outra situação de outro cria, Ryan, que o Vasco hoje quer fazer de tudo até para que esses jogadores que destaquem na base não venham a ter problemas para renovar. Então o Vasco hoje corre com o tempo também para renovar com o Ryan, um grande destaque do Sub-17 do Vasco, camisa 10, um dos líderes do elenco, uma das grandes promessas, que é também um dos líderes do Sub-20. Mesmo tendo idade para atuar no Sub-17, ele completou 16 anos no dia 3 de agosto, ele já é titular do Sub-20 do Vasco, só para vocês terem noção de quem é esse Ryan, o fenômeno, um jogador muito bom, de bastante qualidade. Ele hoje já pode assinar o seu primeiro contrato profissional por ter completado 16 anos. Seu contrato de formação com o Vasco vai apenas até o meio do ano que vem. Já havia conversas entre o Ryan e o Vasco da Gama, mas pelo Vasco essas conversas eram lideradas pelo diretor da base, Rodrigo Dias. O Vasco fez uma proposta, o Ryan não aceitou, no caso dos seus empresários. Segundo informações, os empresários acharam uma proposta muito baixa, mediante aquilo que o Ryan pode entregar ainda ao Vasco. Se eu não me engano, o Vasco ofereceu 20 ou 10 mil reais, e os empresários do próprio jogador quiseram em torno de 90, 80 mil reais para um jogador de 16 anos, e hoje está nesse imbróglio. Os empresários enviaram essa contraproposta em torno de 40 dias, e até o momento o Vasco não se posicionou. As informações que a gente tem é que agora o Rodrigo Dias, diretor da base, que estava à frente dessas negociações, vai sair, né, na linha de frente, vai sair aí dessas negociações, e quem vai entrar no negócio para resolver essa questão será o diretor executivo Paulo Brax, que tem mais experiência, sabe lidar melhor com tudo isso, e agora ele vai entrar de fato para tentar resolver essa renovação do Ryan, uma grande promessa, 16 anos, seleção brasileira, craque de bola, um dos grandes destaques aí da nossa base, e a renovação deve sim sair já nestes próximos dias, assim que tudo for desenrolado, se tratando das negociações com o Vasco da Gama. Sobre o terceiro cria que a gente trouxe para vocês, Marlon Gomes. Mas antes, só gostaria de falar sobre Vasco e Bahia. Pois domingo o Vasco enfrenta a equipe do Bahia. Hoje estará sendo realizado o último treino no CT Moacir Barbosa antes da viagem. O elenco treina no centro de treinamento do Vasco da Gama e à tarde viaja
para Salvador, desembarca na cidade ainda hoje e realiza o seu último treino antes da partida já na região da Fonte Nova. E tudo isso gera uma grande expectativa. É claro, o último treino, uma decisão importante e o Vasco quer ir até Salvador e voltar com os 3 pontos ao Rio de Janeiro. E sobre o treino que aconteceu ontem, quinta-feira, tivemos uma informação importante, pois o Marlon Gomes treinou normalmente. Fez a parte física, fez a parte técnica e fez a parte tática realizada e comandada pelo técnico interino Emílio Faro. Tudo indica que ele vai viajar normalmente, vai ser relacionado para a partida e caso não possa começar, com toda certeza entrará no segundo tempo para ajudar o Vasco da Gama a conquistar os 3 pontos fora de casa, uma peça essencial. Sobre a arbitragem, Rafael Claus de São Paulo irá apitar o jogo e Pablo Ramon Gonçalves será o VAR. De olho neles, Rafael Claus é realmente um árbitro muito renomado no futebol brasileiro, mas sempre tem que ficar de olho se tratando de arbitragem Vasco e CBF. E o Nenê ontem realizou uma entrevista coletiva lá no CT Moacir Barbosa. E é claro, não poderia ser diferente, ele foi perguntado sobre essa partida, mas principalmente hoje um problema grande que vem acontecendo no Vasco. A atuação dele ao lado do Alex Teixeira. Será que esses 2 jogadores podem jogar juntos? Podem estar juntos em campo? O Nenê respondeu e, é claro, dê uma olhada aí nas palavras do camisa 10 do Gigante da Colina. Que é um pouco, claro, porque o Alex é um cara de muita qualidade técnica e tem um refino grande, inteligente, mas acho que são poucos jogos ainda, né? A gente não conseguiu entrosar de maneira ideal. Acho que é simplesmente isso, né? E claro, juntou com essas 2 derrotas fora de casa, né? E acabou que atrapalhando um pouquinho isso, mas eu não acredito que seja uma coisa que a gente, claro, vai ter que ficar ligado, né, em relação a isso. Eu acho que não é um jogador que vai fazer com que o sistema defensivo melhore ou piore. Acho que não é essa a questão em si. Mas claro, você vai juntando uma coisa na outra, pode acabar atrapalhando. A gente tem que pensar em como reajustar isso, né, nessa parte defensiva. Se entrosar cada vez mais assim os jogos, acho que os próximos 2, 3 jogos a gente acho que vai estar no nosso melhor, assim, acho que, né, coletivamente. Junto. Então, como vocês viram aí, né, o Nenê de fato deixou bem claro que o Alex Teixeira dificilmente vai ajudar no sistema defensivo, mas que ele, junto com o Alex na parte ofensiva, no famoso último terço do campo, devem ser decisivos e com toda certeza, se alinharem, se ajuntarem ali de uma maneira correta na parte da frente, serão super decisivos porque, querendo ou não, são jogadores de bastante qualidade. A gente espera ver o Alex Teixeira estreando nessa Série B, porque pra mim ainda não foi o Alex Teixeira que todo torcedor vascaíno esperava nestas últimas partidas. E sobre essa entrevista, o Nenê também falou sobre um assunto importantíssimo, Emílio Faro. E aí, Nenê, você acha que o Emílio Faro tem que permanecer como treinador? Não tem que permanecer? Uma grande polêmica que hoje gira em volta do Vasco. E o vovô, o camisa 10 do Gigante da Colina, é claro, falou sobre a situação. Cara, eu acho que não é a gente que tem que decidir, né? A diretoria, a presidência, o Paulo que chegou aí, tá chegando junto com o Brasil. Mas com certeza é um cara que está com a gente desde o começo, a gente tem uma confiança muito grande. É um cara sensacional, que conhece o grupo, que, né, desde de quando o Zé Ricardo estava junto, ele conhece o grupo todo. Né? Eu acho que a estrada está bem pavimentada. Aconteceu alguns jogos que eu acredito que não teve nada a ver com ele em relação aos resultados. O último, por exemplo, foi um deles. Então acho que a gente não pode tomar, acho que, sei lá, decisão assim equivocada mas isso, como eu já falei, não é uma coisa nossa. O que for decidido, a gente vai estar junto, a gente está unido. Acho que o diferencial desse grupo é isso, a nossa união. O torcedor também está junto com a gente ir num caminho só, todos juntos, né, para conquistar o nosso objetivo. E aí, se for ficar até o final, a gente, com certeza tem a confiança total do grupo. É um cara excelente. Por mais que não seja, né, o trabalho dele, que agora está fazendo, vem fazendo um excelente trabalho. E com certeza o que a diretoria decidir, a gente está junto. Então, como não poderia ser diferente, é claro, o Nenê foi a favor do Emílio Faro, deixou bem claro que é um grupo unido, que apoia o trabalho do atual técnico interino e volta a repetir, o Vasco hoje quer seguir com o Emílio Faro até o final da temporada e tudo indica que será ele o treinador do Gigante da Colina
até o fim dessa Série B. Você confia no Faro, torcedor? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Gente, fica por aqui. Este foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo desta sexta-feira. Se tiver informações importantes ao meio-dia, retornaremos. Caso não, às 7 horas, estaremos aqui sem falta com Boa Noite Gigante pra vocês. Tranquilo, rapaziada? Vídeo todos os dias, pelo menos às 7 da manhã e às 7 da noite, como acabei de trazer. Caso tenha informações importantes ao meio-dia, também estaremos aqui. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, fiquem com Deus, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. E é claro, saudações vascaínas.